E hoje vamos falar do 7 de setembro de 1822. Nesse vídeo eu vou apontar 5 acontecimentos que foram decisivos para o nosso processo de independência. O livro que eu uso como base para esse vídeo é 1822, do Laurentino Gomes, para quem tiver interesse aí de aprofundar o assunto. Primeiro fato decisivo para o nosso processo de independência foi o bloqueio continental de Napoleão Bonaparte. O Napoleão começa um processo de expansão da França e ele proíbe os países de comercializar com a Inglaterra, porque naquele momento a Inglaterra era a maior concorrente da França. Bom, Portugal não poderia romper, seus negócios, suas relações comerciais com a Inglaterra, porque Portugal sempre foi muito dependente da Inglaterra. Então é lógico que o príncipe, na época Dom João VI ainda era príncipe, preferiu não obedecer Napoleão. O segundo ponto, então, é a vinda da família real. Em 1808, a família real, junto com toda a corte portuguesa, veio para o Brasil fugindo de Napoleão. Muitos historiadores dizem que se o rei português, se Dom João VI, o príncipe, que ainda era príncipe, tivesse resistido ao exército de Napoleão, ele teria vencido. Em alguns livros está escrito que o exército chegou a frangalhos em Portugal. Porém, a família real estando aqui no Brasil, ocorreu uma série de melhorias no nosso país. Nosso país começou a se desenvolver, houve construção de biblioteca, de jardim botânico. Então, os brasileiros e também portugueses que aqui viviam começaram a provar de certas melhorias, certas autonomias comerciais. Em 1815, que aí é o terceiro fato importante para a nossa independência, nós fomos elevados a Reino Unido. E enquanto isso, na Europa, Napoleão estava perdendo. Então ele foi retirado do poder, o trono foi devolvido às suas antigas dinastias e os portugueses que estavam em Portugal exigiram a volta da família real para Portugal. E aí é que acontece o quarto ponto decisivo para a nossa independência, que foi a Revolução Liberal do Porto, onde os portugueses exigiram a volta do Dom João VI e a família real. Porém, Dom João VI volta, agora ele já é rei, ele retorna a Portugal e deixa Dom Pedro aqui. Só que lá em Portugal, os portugueses estavam exigindo que o Brasil voltasse a ser colônia, até mesmo porque com as liberdades comerciais que nós adquirimos no período que a família real esteve aqui, prejudicou os portugueses. Então começou a surgir rumores que nós voltaríamos ao status de colônia. E ninguém mais queria isso aqui. E aí entra o quinto fato importante, que eu vou destacar, a Leopoldina e o José Bonifácio. A Leopoldina, que era mulher de Dom Pedro, juntamente com José Bonifácio, começam ali o processo de negociação para que o Brasil fosse independente de Portugal. Então é muito importante, esse é meu fato preferido, porque nós temos aí como uma pessoa ilustre no processo de independência uma mulher, e isso não é muito destacado. Então vamos destacar aqui que as mulheres sempre brilharam, mas às vezes a história que era contada praticamente só pelos homens quis tirar o brilho da Leopoldina e dá-lo somente ao Dom Pedro. E quando ele recebe as cartas de Leopoldina, porque ele estava numa expedição para São Paulo, quando ele recebe as cartas dela, ele dá o famoso grito do Ipiranga, E o Dom Pedro, muitos dizem que ele parou ali às margens do rio Ipiranga porque ele estava com problemas intestinais, estava com uma dorzinha ali de barriga e foi aliviar-se ali próximo ao rio do Ipiranga. E depois de tudo isso, o Dom Pedro proclama a independência e realmente o nosso país, através de muitas negociações e algumas batalhas, o nosso país alcança a independência, a gente rompe aí com Portugal. Porém, nós temos que ter uma consciência crítica de entender que o 7 de setembro, apesar de uma data muito importante para o nosso país, não significou um processo revolucionário, porque as ordens que estavam no nosso país permaneceram a mesma. Então nós continuamos sendo uma monarquia, a nossa Constituição foi outorgada, foi imposta pelo imperador, ainda continuamos sendo um país cuja a base econômica estava na escravidão. Então, apesar do 7 de setembro ter sido uma data muito importante para a história do nosso país,
nós temos que compreender que realmente uma revolução, uma independência, uma autonomia, o povo brasileiro ainda demorou a alcançar.